Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane Férsula e hoje estamos aqui para mais um devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. Nós já estamos quase no fim, quase terminando, porque o ano já está quase acabando, mas o livro de 2024 já está garantido para nós darmos continuidade nessas porções diárias que tem nos abençoado tremendamente. E para hoje o título é Tenha Empatia. O texto base está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nenhum de nós vive totalmente isolado. Todos vivemos diariamente cercados de pessoas que, na maioria das vezes, não conhecemos. Contudo, nossas atitudes podem revelar muito a nosso respeito, levando as pessoas a perceber o quanto somos parecidos com Jesus. Pode parecer simples. Você costuma cumprimentar o porteiro do seu prédio? Dá bom dia ou boa tarde aos atendentes dos estabelecimentos comerciais? Trata com gentileza os colegas de trabalho? Demonstra empatia por alguém que passa por uma situação difícil? Esses são apenas alguns dos exemplos do dia a dia, mas o suficiente para nos dar uma boa noção de quanto podemos ser melhores com as pessoas ao nosso redor. No entanto, não se trata somente de gentileza, de termos um bom relacionamento com as pessoas, porque a vida é mais do que isso, ou seja, a vida é sobre o que podemos fazer aos menos favorecidos, aqueles que vivem à margem da nossa sociedade. Precisamos compreender que às vezes Deus nos põe em lugares e situações estratégicas para falar do amor dele. Temos sido sensíveis a isso? Precisamos nos lembrar de que de nada vale uma parede repleta de diplomas e títulos se não fazemos diferença na vida do próximo. Sem Jesus, não somos nada. Tudo é dele e para ele. A grande lição que aprendemos ao agir com humildade é que a humildade não nos torna melhores que as outras pessoas. Ela nos torna cada dia mais parecidos com Jesus. E esse é o verdadeiro norte que a nossa vida deve seguir, pois somente sendo verdadeiros imitadores de Cristo é que podemos de fato sentir o seu amor. Tenha atitudes hoje que o farão mais parecido com o Mestre. Então, meus queridos, esse texto está falando sobre empatia. Deus nos deixou vários ensinamentos na Bíblia, através da Bíblia, que um deles é amar e servir ao próximo. Em João 13:34 diz: Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E um outro versículo que eu separei está lá em Efésios 4:32, que diz assim: Sedes uns para com os outros, benignos e misericordiosos. Então, essas palavras nos ensinam que nós devemos tratar bem o nosso próximo, fazer algo que o nosso próximo mereça. Às vezes a gente está vendo pessoas passando dificuldades, passando alguma necessidade e muitas das vezes a gente ignora, não estende a nossa mão, não dá-lhe um prato de comida, né? A gente acaba não servindo de alguma forma que a pessoa está precisando. Então a gente tem que pensar, né? Ou quando acontece alguma situação diante de você, que você possa ter esse discernimento, que talvez se você presenciou, se você está vendo, se você está naquela situação, é porque Deus quer que você faça algo
por aquela pessoa que está necessitando. Eu lembro que na época da pandemia, muitas pessoas estavam passando dificuldades, né? Tanto é que o governo estava liberando, né, verbas para as pessoas, né, mais pobres. E o que a gente fez? Nós moramos num condomínio. Então eu tive a coragem, a ousadia de pedir para os meus vizinhos 1 quilo de alimento. Não quero falar aqui que, Viviane, eu me engrandecer deste ato, jamais. É apenas mostrar o que é ter empatia por alguém, por alguma pessoa. Eu não sei para quantas pessoas aqueles alimentos, o qual foi recolhido dentro do nosso condomínio, nós levamos até o local, que era na nossa igreja, né, até mesmo, porque eles estavam fazendo os mantimentos, estavam fazendo as cestas básicas para doar para famílias carentes. E ainda assim, né, lá na igreja tinha, além desses mantimentos que a igreja doava, a cesta básica que a igreja doava, a igreja também fazia alimentos todo final de semana. Eles alimentavam aquelas crianças e adultos também iam lá pegar já comidas prontas. E isso é ter empatia pelo próximo, isso é fazer algo pelo próximo. Às vezes não é só na questão do alimento, às vezes está vendo que alguém está passando por querendo uma roupa, está precisando de uma roupa, ou às vezes você vê alguém que está praticamente descalço. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas falar de tirar do seu pé o calçado e doar para aquela pessoa, casaco na época de frio, tirar o seu casaco e dar para aquela pessoa que está passando necessidade. Isso é ter empatia. E na Bíblia nos relata várias passagens de pessoas que foram empáticas uma com as outras. Jesus então nem se fala o que ele fez, mas eu quero citar uma delas que é a de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi, eu vou falar bem breve, tá bem resumido mesmo. Se vocês quiserem conhecer a fundo a história de Ruth e Noemi, leia o livro de Ruth. Ele é muito gostoso de ler e é um livro maravilhoso. Então Ruth e Noemi, elas eram a Noemi era a sogra de Ruth e ambas ficaram viúvas. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos. E Noemi tinha, além de Ruth, tinha outra nora que eu não lembro o nome dela. Sei que a Noemi, ela seguiu, voltou para sua cidade e Ruth quis acompanhá-la. Não, ela era de uma outra cidade, de um outro país, e Ruth, ela não quis voltar para sua parentela, não quis voltar para sua terra, não quis voltar para o seu hall de amigos, ela quis acompanhar a Noemi, porque a Noemi já estava sozinha naquele mundo, porque ela não tinha mais ninguém. E Ruth falou para Noemi, aonde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. A história é incrível, eu estou resumindo mesmo aqui para vocês o que foi que aconteceu. E ambas, né, saíram daquela terra onde passaram, né, muitas tristezas por conta das perdas e voltaram para a terra de Noemi. Eu não recordo bem até aonde Noemi, da onde ela era, mas lá, quando elas voltaram, Ruth foi trabalhar para poder ter um sustento para as duas, sendo que Ruth foi trabalhar na fazenda de Boaz. Outra pessoa que foi empático também. Ruth foi empática com Noemi e Boaz foi empática com ambas, mas muito mais com Ruth, porque ele deu emprego para Ruth e depois ele se afeiçoou por ela, ele passou a gostar dela, tanto é que ele pediu para que os outros servos que trabalhavam na fazenda não a perturbassem. Mas aí, depois de um tempo, Boaz
casou com Ruth, o dono da fazenda. Então ali elas puderam ter a alegria restaurada. E Jesus vem dessa descendência, né? Vem da linhagem de Ruth. Então ali eu vejo a empatia que Ruth teve com Noemi e Boaz teve com ambas. Constituíram família, lógico, mas a empatia, porque Boaz, ele era temente a Deus, então ele foi empático com ambas, empático com Ruth e decidiu casar com ela, assumir, mesmo sabendo, e Boaz ele era primo de Noemi, se eu não me engano, ele era primo de Noemi, e então ele abraçou aquela causa, cuidou das duas, e isso é amor. Então, essas mulheres, elas nos ensinam a ser bênção na vida de alguém. Boaz nos ensina a ser bênção na vida de alguém. Uma amiga me falou, quando eu conheci meu esposo, ela me disse que o meu esposo era o meu Boaz. E realmente, ele não me deixa faltar nada, graças a Deus. Nós não temos uma vida de luxo, não. Mas nós temos o que nós precisamos. O meu Boaz, o meu esposo, ele faz, às vezes, as minhas vontades. Isso é ter empatia. Isso é amar. Empatia é amar o próximo. Então essas mulheres, elas superaram a dor e voltaram a se alegrar novamente. E às vezes, quantas vezes nós esquecemos, né, dessa bondade que nós devemos fazer para alguém. E um simples ato de bondade pode fazer toda a diferença na vida do próximo, na vida daquele que está no nosso lado, na vida daqueles que cruzam nossos caminhos sem a gente entender por quê. Então isso faz toda a diferença. Essa bondade, essa empatia faz toda a diferença na vida de alguém. E quando essa bondade, a bondade chega até a pessoa, até ao próximo, isso nos transforma em pessoas normais, às vezes em pessoas heroínas, porque a salvou de alguma coisa, né? De salvar, eu digo assim, no caso de ajudar, abençoou de alguma forma. E não que a gente tenha que se exaltar com isso, jamais. A gente tem que ficar com o coração grato por ter feito o que é o desejo do Senhor. Ter empatia. Muitas vezes a gente ignora, deixa de lado tudo isso, ignora as pessoas quando estão pedindo alguma coisa. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente dar dinheiro para alguém, porque as pessoas acabam até se aproveitando da tua bondade, mas a gente tem que ter discernimento para quem a gente vai abençoar, com quem a gente vai ter empatia, porque, claro que com os aproveitadores, Deus vai cobrar depois. Deus é que vai tratar com eles, não somos nós. E ainda assim que a gente vem abençoar eles, não é nós que vamos dar conta disso, e sim eles mesmos vão dar conta para o Senhor por explorar, às vezes, quando fazem coisas erradas. Mas peça para que Deus dê discernimento para você quando alguém estiver passando por alguma necessidade. Muitas vezes mesmo meu esposo conta que às vezes está na rua, alguma pessoa pede dinheiro para comer, ele vai lá e paga um almoço, um lanche. É melhor você fazer isso quando você vê que a pessoa realmente está com fome, está sedenta de alguma coisa. Você vai e faz a compra de um remédio. Esses dias eu estava num salão e presenciei uma menina pedindo dinheiro para completar o que ela precisava para comprar medicação. Aí eu realmente eu não estava com dinheiro, porque eu uso cartão. Eu até pensei, se eu vou sair daqui, eu vou lá na farmácia e pago para ela, porque era até um valor muito baixo. Mas uma outra senhora tinha o dinheiro trocado ali, foi e deu para ela esse valor. E a menina falou, eu volto aqui com a notinha para lhe mostrar. E a senhora falou para ela, não precisa. A menina foi na farmácia, voltou e mostrou o remédio para ela.
Isso é ter empatia. E a menina que precisava da medicação acabou sendo honesta e mostrou a bondade do seu corpo, que ela não estava explorando, ela realmente necessitava daquela medicação, e a pessoa que doou o valor para ela teve amor, foi generosa. Isso é incrível. Então a gente tem que ter discernimento realmente para quem você vai estar abençoando, quem realmente precisa da ajuda. Amém? O texto ainda fala assim, a frase do dia: não permita que as pessoas saiam da sua presença sem se sentirem melhores. A palavra-chave é relacionamentos. E a leitura bíblica é o Salmo 119. Amém? Tenha um dia abençoado, que o Senhor possa estar tocando cada vez mais no coração de vocês, e compartilhe essas mensagens com aquelas pessoas que estão precisando ouvir algo da parte do Senhor. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.